Olá, tudo bem? Meu nome é João Carvalho, sou médico urologista, sou mestre e doutor em ciências pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sou chefe do serviço de urologia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que aflige muito o residente concluinte do programa de residência médica, que é a monografia do TCC, né? Término de conclusão de curso. Então, vou tentar deixar um assunto mais leve, vocês podem depois fazer o download do arquivo em PDF, que vai estar disponível, e espero que a aula seja proveitosa, que vocês possam aproveitar bastante. Bem, então a primeira coisa é entender qual a diferença entre TCC e monografia. O TCC ele é um gênero de escrita, é um trabalho acadêmico realizado no final dos cursos. Ele pode ser do tipo monografia, artigo científico, planejamento, audiovisual. Ele é mais amplo, né? Você não precisa de escrever uma monografia clássica. Alguns programas exigem a monografia. Já a monografia é uma modalidade de escrita, ele é um trabalho científico que estuda um determinado tema, ele tem que obedecer às regras, obedecer às diferentes regras de estruturação que são definidas pela ABNT. Então, a monografia é uma dissertação ou tese científica que se destina a estudar um assunto em específico, normalmente apresentada como trabalho de conclusão de curso de graduação e pós-graduação. Também envolve dissertações de mestrado, informes científicos, college papers ou até mesmo monografias de graduação. Então, no momento, o que a Coreme do Hospital Federal Cardoso Fontes utiliza é o modelo de monografia. Então, agora a gente vai dar os passos do que é uma monografia e como ela deve ser realizada, né? O TCC deve ser decidido junto à sua coordenação, ele pode ser um relato de caso, estudo tipo corte, um caso controle, ele pode ser um estudo prospectivo ou retrospectivo, ele pode ser um relato de caso, ele pode ser até mesmo uma patente. A apresentação de tema livre em congresso, alguns programas aceitam, né? Ele pode ser um pôster, até mesmo um relato de caso. Deve respeitar exigências da sociedade de especialidade, do MEC e da sua coordenação de curso. Então, antes de você submeter qualquer tipo de trabalho ou você dar andamento, pergunte ao seu coordenador do programa de residência médica o que será aceito. Então, as orientações gerais para uma monografia, né? Importante, a escrita da monografia deve ser interessante e compatível com a sua idade. Hoje em dia, com a proliferação da inteligência artificial e com a cópia de texto, a gente vai entender que um médico recém-formado de 22, 24 anos não vai utilizar uma escrita do século XVIII nem do século XIX. Então, isso é facilmente rastreado. Então, vocês tentem utilizar uma escrita sem ser coloquial, né, sem gíria, mas de uma maneira que seja uma escrita agradável e compatível para a sua idade. Então, tente deixar o assunto mais interessante possível. Tome muito cuidado com erros de português, erros de concordância. Hoje em dia, a grande parte dos aplicativos do Word já fazem as suas correções ou sugestões, mas é bom ficar de olho para você não deixar passar em nada, que fica muito chato depois de impresso você encontrar um erro de português grosseiro. Respeite a diagramação que vai ser apresentada para vocês. Essa aula teve como base os roteiros de dissertações da UERJ publicado em 2020. O link está aí, mas já foi encaminhado para a Coreme o documento em PDF para download, para quem tiver interesse. Esse é o documento. Claro que não está aqui, são 143 páginas, vocês não precisam de ler 143 páginas, mas está em PDF, vocês podem utilizar como base para a sua dissertação. Então, apresentação gráfica, coisa mínima. Assim que você começa o documento, você já prepara a sua diagramação para papel A4 em formato retrato. Tem muita gente que faz todo o documento, depois vê, ele estava em carta. E aí, quando você mudar a diagramação para A4, vai mudar toda a configuração da sua dissertação. Então, primeira coisa, preparar ele para formato A4. As margens são margens de 3 centímetros superior, margem de 3 centímetros à esquerda, e margem de 2 centímetros à direita e 2 centímetros inferior. Então é importante também ver essa formatação. Nossa, mas por que é 3 centímetros à esquerda e 2 centímetros à direita? Porque a esquerda vai ser perfurado. Você vai utilizar isso para perfurar e fazer um espiral, ou você vai utilizar uma pastinha que vai comprimir essa margem esquerda. Então, por isso que é 3 centímetros à esquerda, né? 2. Então, o alinhamento, você utiliza o alinhamento justificado, não é para botar ele alinhado à esquerda, é para utilizar justificado. E o parágrafo, você usa o tab, você usa a tabulação de 1,25 centímetros, o espaçamento entre texto é de 1,5 centímetro,
e espaçamento entre título e texto, espaçamento duplo 1,5 centímetros, totalizando 3 centímetros. A fonte utilizada geralmente é Arial, como você está vendo à esquerda, ou a Times New Roman à direita. Particularmente, eu acho a Arial mais moderna, ok? Eu acho a Arial, que está à sua esquerda, mais moderna do que a Times New Roman. O tamanho de 12 ou 9, o 9 é específico para a nota de rodapé, o tamanho 12 fica legal, o tamanho 14 fica muito espaçado. A digitação, então o texto deverá ser digitado apenas na frente da folha, no anverso. Para quem não sabe o que é anverso, não é multiverso. Anverso é a frente da folha. Então você não imprime no verso, utiliza só na frente da folha, exceto na folha de rosto, tá? Na folha de rosto, no verso tem que conter a ficha catalográfica. Não vai ser utilizada geralmente no TCC, mas é utilizada na monografia. E a autorização para a reprodução do trabalho do autor. O alinhamento sempre à esquerda. E a paginação, ou seja, como é que você vai numerar, como é que você vai contar as páginas. Todas as folhas do trabalho a partir da folha de rosto. Aí a gente vai ver na frente o que é a página pré-textual e o que é o texto em si. Só que a numeração começa a contar a partir da primeira folha, não é da capa, a partir da primeira folha. Então, ela é sempre feita em algarismos arábicos na borda superior da folha à direita. Borda superior direita. Não é canto inferior esquerdo, não é canto inferior direito. Borda superior direita. Cada capítulo, cada sumário, cada resumo deve ser iniciado numa nova folha, ou seja, não vai escrevendo tudo junto. Terminou o assunto, abre uma nova folha. As abreviaturas deverão ser utilizadas após a sua primeira citação, ou seja, nosso hospital, Hospital Federal Cardoso Fontes. Toda vez que você for utilizar o Hospital Federal Cardoso Fontes, você vai colocar por extenso, você pode colocar HFCF. Porém, você tem que citar que, na sua primeira escrita, você coloca entre parênteses HFCF, que o leitor vai entender que você está se referindo à abreviatura. Ilustrações, que podem ser desenhos, quadros, esquemas, fluxogramas, gráficos, mapas, fotografias, organogramas, dentre outros, tudo isso é considerada uma ilustração. E ela deve ser numerada. Número 1, né? Diagrama sobre, 2, fluxograma sobre, ok? Então, deve possuir título e legenda, e devem ser inseridas próximas ao texto a que se refere. Não adianta você falar, você está fazendo um trabalho sobre uma hérnia, herniorrafia, ou implante catéter duplo J, ou traqueotomia, e você colocar a fotografia no final. Tenta inserir isso no meio do texto. Aí vem as tabelas. As tabelas apresentam informações estatísticas no texto. Devem ser também numeradas sequencialmente em algarismos arábicos. O título deve aparecer acima da tabela, enquanto que a fonte ou as notas logo abaixo da tabela. Tabela é o resumo da informação. A tabela pode resumir todo o seu resultado quando você estiver se referindo ao estudo acadêmico. Então, elementos de uma monografia. Na residência médica, a monografia deve ter capa, folha de rosto, folha de aprovação, o resumo ideal, português e inglês. Hoje em dia está muito fácil de você utilizar o resumo em inglês, porque o tradutor, tanto do Word quanto do Google, são bem fáceis, né? Então, prestar atenção um pouquinho, mas a tradução fica bem fidedigna. A introdução, material e métodos, discussão e conclusões e, finalmente, as referências bibliográficas. Então, à direita nós temos elementos pré-textuais, que é a capa, a lombada a gente não vai utilizar, a folha de rosto, o verso da folha de rosto, a folha de aprovação. Isso é obrigatório que está em negrito. O que não está em negrito, como dedicatória, agradecimento, epígrafe, você pode utilizar ou não. Não é obrigatório, eu acho que para uma monografia de termos de conclusão de curso é demais. Em resumo, o resumo em língua portuguesa e resumo em língua estrangeira estão em negrito, são obrigatórios. Listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas, siglas e símbolos não é obrigatório, mas ajuda bastante na leitura. E o sumário, ok? Tudo isso que está em negrito é obrigatório nas páginas pré-textuais. O texto, bem dizendo, as páginas textuais são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Depois a gente vai discorrer sobre cada assunto desse. E as pós-textuais, ou seja, aquelas que estão depois do corpo da sua monografia. São as referências bibliográficas, importantíssimo, também vamos discutir sobre isso, glossário, apêndice, anexos e índice. Então,
elementos e o que deve conter. O que é a capa? Na capa está o título do seu trabalho, o nome do autor, o nome da instituição e o ano da publicação. Então aí a gente está dando exemplo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lá em cima. Você pode utilizar o Hospital Federal Cardoso Fontes, serviço de ginecologia. Se tiver um brasão, o serviço é uma boa, fica bem legal. A autoria, logo a seguir, e o título, em negrito centralizado. E o local da publicação, o ano da publicação. Folha de rosto, repete as informações da capa e explica, acrescenta a natureza e o trabalho da finalidade. Como vocês podem ver aí, dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de mestre. Você pode colocar dissertação apresentada como requisito parcial para o título de especialista em cirurgia geral, médico especialista em ginecologia. Tá? E citar seu orientador, né? Eu acho que vocês não têm a capacidade de fazer isso tudo sozinho. O ideal é que o seu orientador tenha doutorado, tá bom, gente? Mas aqui a gente pode fazer com mestrado também, ou ser só o seu coordenador de curso, sem problema nenhum. Importante repetir as informações. E olha só que interessante, aí já tem que respeitar a diagramação, ok? Então, 3 centímetros à esquerda e superior, 2 à direita e inferior. Dedicatória é opcional, você pode dedicar a sua esposa, sua namorada, seus pais, seu cachorro, não fica legal, mas você pode dedicar também. Agradecimento, ele é opcional, então aquelas pessoas que te ajudaram na confecção da sua monografia ou que te ajudaram durante o tempo que você está na residência. O resumo em língua portuguesa é muito importante, tá? Ele tem que ser feito. Então, é um elemento obrigatório, é uma apresentação sucinta dos pontos relevantes do seu texto. É uma sequência entre 150 e 500 palavras. Ah, mas como eu faço isso? No Word tem, você pode contar as palavras. Você seleciona tudo e no final ele vai te falar quantas palavras tem ali. Então, é uma visão rápida, clara, objetiva e da metodologia e das conclusões do seu trabalho. É importante utilizar as palavras-chave e o resumo em língua inglesa é obrigatório. Palavras-chave são aquelas palavras que citam o seu trabalho de uma maneira importante quando vai fazer uma busca catalográfica. As listas são opcionais, são localizadas nas páginas pré-textuais, mas eu acho bem legal porque ajuda o leitor. Você pode ter uma lista de abreviatura, você pode ter uma lista de gráfico, você pode ter uma lista de ilustrações, a lista de seus símbolos e tudo isso. O sumário, ele seria o índice, né? Mas isso é uma discussão que tem eterna, se é sumário ou se é índice. Para título de monografia, a gente utiliza sumário, ok? Então, o sumário é elemento obrigatório, conter os principais partes da monografia ou capítulos, não contando as páginas pré-textuais. Então, olha só que interessante, ó, preste atenção. A introdução ela começa na página 11, quer dizer que eu já tive 10 páginas antes da introdução, ok? Então, o sumário ele só passa a contar a partir do elemento textual, que é a introdução. Muito cuidado com isso. A introdução deve ser citada, porém, seus subitens são numerados. Epígrafe, então, um elemento opcional, é uma citação sem aspas, né? Em fonte 12, estilo normal, com espaçamento de 0,5. Ela deve ser em itálico, e aí é o momento de você utilizar a sua cota de poesia. Né? Você pode utilizar um texto onde você se enquadra nesse momento da sua vida ou do seu texto de monografia. Não é obrigatório. A introdução é um item obrigatório, ela apresenta o seu trabalho e o problema investigado. Então, indicar sua origem e relevância. Qual é a importância teórico-prática, né? E a situação do leitor no contexto da pesquisa realizada. Então, é um exemplo. Houve recentemente a incorporação da cirurgia bariátrica no sistema público de saúde nessa unidade. Então, a obesidade é um problema de saúde pública no nosso país, considerando que tantos por cento da população possuem, o número Y não consegue ter acesso a isso, a fila do procedimento gera em torno de 2, 3, 6 anos. Então, você contextualiza o tema da sua monografia para que aquilo ganhe o interesse do leitor. Né? Então, é importante substanciar com referências biográficas, é muito importante você colocar de onde você tirou essa ideia, de onde você tirou essas suas informações.
A introdução tem que ser interessante, né, chamando o leitor para ler todo o seu TCC, e é muito legal aqui expor os problemas e questionamentos em relação à sua monografia e ao contexto do que você vai apresentar. É muito importante também fazer uma meia-culpa, às vezes, no início, dizendo a dificuldade que é para se fazer o estudo no sistema público, ou no programa de residência, ou nós tivemos tal e tal alteração, mas é legal você colocar, expor problemas e questionamentos dessa introdução e do seu estudo na sua monografia. Então, desenvolvimento é obrigatório. Então, você fez a introdução e agora você vai fazer o objetivo. Qual o objetivo? Objetivo é situar o seu trabalho, pesquisa e como será feito. Então, será realizado um relato de caso e uma revisão da bibliografia, ou será apresentado um estudo de coorte prospectivo de 2 anos, será realizado estudo caso-controle retrospectivo de 2 anos. Então, esse é o objetivo. Material e método. Aí você vai ilustrar como é o seu material e método. Foi feito um relato de caso, como que foi feito? É uma série de casos, é uma revisão da literatura, ou a coorte baseou-se em estudo caso-controle, a coorte realizou um estudo prospectivo, ou você fez estudo caso-controle. Os resultados, ou seja, o resultado do seu estudo, da sua apresentação, da sua monografia, e a discussão. Discutir seus resultados comparando com a literatura atual ou o histórico, a literatura mais antiga sobre o tema. As conclusões é obrigatório, só devem ser sucintas e de escrita simples, sem discutir o mérito dos seus resultados, nem ser passional. Ou seja, um Twitterzinho, ou agora um X que a gente utiliza, um parágrafo resumindo 1 ou 2 ou 3 parágrafos com as suas conclusões. Não mais do que isso. As referências são elementos obrigatórios, devem estar citadas no texto. Então, por exemplo, a utilização de álcool 70 é superior ao álcool 98% para a desinfecção da pele, segundo Wallace, 1998. Você pode fazer assim, por extenso, ou você pode utilizar, colocar referência entre parênteses. Quando você colocar entre parênteses, é na ordem da citação. Então, você tem que, conforme a referência for aparecendo, você coloca entre parênteses a numeração dela, e ela tem que estar na ordem lá atrás na referência bibliográfica, ok? Então, elas podem ser citadas no final do trabalho em ordem alfabética ou na ordem de citação. Para isso, você pode utilizar aplicativos de extensão. No EndNote existe, você pode fazer um download desse aplicativo chamado EndNote, ou você pode utilizar uma extensão do Word. Muita gente, ao longo dos anos, tem perguntado, puxa, mas como fazer isso? Basicamente, tanto o EndNote quanto a extensão do Word vão utilizar a mesma base de dados. E aí, esse ano eu coloquei para vocês poderem entender como é que a gente vai fazer isso. Quando você abrir o Word, você vai ver lá no meio da tela, na linha de cima, referências. Olha, a seta azul apontando, referências. Aí você vai clicar ali, referências. Aí vai abrir essa parte aí que está circulada. Inserir citação, gerenciar fonte bibliográfica, qual o estilo da referência e qual a bibliografia apresentada. E aí, gerenciador de fontes bibliográficas. Olha que interessante, aparece tudo isso. E aí você vai incluir uma nova referência. Então está aí a referência. Você vai clicar nova referência e vai colocar. O que é isso? Isso é um livro? Aí você vai abrir esse colchete, tem várias coisas. Tem aplicativos que você pode, pelo número do DOI, ou pelo número do trabalho, você vai utilizar isso numa segunda tabela, um segundo aplicativo. Você vai copiando e colando na sua referência, tá? Isso também é interessante. Mas assim você cria uma base de dados que você vai ter salvo isso no seu computador, no seu Word. Você pode exportar esse arquivo como quiser, ok? Então, por exemplo, é um livro. Você pode colocar um artigo, você pode colocar uma apresentação de trabalho, uma citação. Você pode colocar o link do artigo, do trabalho, da publicação. E aí você terminou, você vai inserir a sua citação aí, na página da esquerda, na setinha azul. Então você insere isso no seu corpo do artigo e ele vai automaticamente para lá atrás na referência bibliográfica. Citações. Então, citações são informações, aí, veja bem, já falou de referência bibliográfica, agora é uma citação. São informações retiradas de documentos consultados com o objetivo de embasar, elucidar ou ratificar o assunto abordado.
Os dados da fonte que lhes deram origem devem ser obrigatoriamente mencionados. Citações são elaboradas de acordo com a entrada da fonte e resultado nas referências, refletindo a autoria correta do documento. Então, a citação tem que ser elucidada e tem que estar lá na referência lá atrás. A gente utiliza mais isso como rodapé de texto. Tá? Elas podem ser incluídas no texto ou em notas de rodapé, e a citação pode ser direta ou indireta. Então, você pode transcrever literalmente do texto consultado, se é utilizado mais em área de humanas, tá? A citação direta é curta, isso é, de até 3 linhas, entre aspas, duplas, ok? Exemplo, não existe natureza a não ser para uma sociedade. Ó, então, a gente está dando exemplo, coloca entre colchetes, explicando que a citação ainda continua, e você coloca Caldas, 1999, página 200, dando exemplo, tá, gente? A gente da área de biológica raramente usa essa citação, né? Se alguém tiver interesse de colocar, tem que ser utilizada dessa maneira. A citação indireta é uma reprodução das ideias e informações do documento consultado, sem utilizar as palavras do autor. Nesse tipo, a citação, o uso de aspas é dispensado. Então, percebe-se que o objetivo da hermenêutica, isso é mais uma vez em humanas, e aí você cita a conclusão do autor e coloca o autor entre parênteses ao final, ok? A gente pode também utilizar a numeração, mas eu acho que para a citação fica melhor dessa maneira. Então, essa citação tem sido uma sugestão à solicitação anterior, né? De qualquer maneira, agradeço a atenção de vocês. Para quem quiser o serviço de urologia, tem uma página no Instagram. Você está assistindo no seu celular, no computador, escaneie esse QR Code. O meu contato está à direita. Para qualquer problema, vocês podem mandar um e-mail aí, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. O documento está disponível para o e-mail de vocês. Vocês podem receber esse documento em PDF, ok? Bom estudo e fiquem pacientes e sucesso aí na monografia de vocês.